Após mobilização de sindicatos, Prefeitura de Campina Grande paga salário atrasado e evita greves. Delegacia de Repressão a Entorpecentes realiza importante apreensão de drogas no bairro do José Pinheiro. 13 perde no Amigão e vê classificação ainda mais distante na Série D. E ainda, um ano após a morte de Bilio de Campina, a gente relembra a trajetória do artista que sempre advogou pelo forró. Hoje é terça-feira, 8 de julho de 2025. O Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. Hoje pela manhã, os sindicatos Sintab e também Sindraz realizaram assembleias com indicativo de greve após atrasos nos pagamentos do salário de junho e da primeira parcela do 13º salário. Mas no início da tarde, a Prefeitura realizou o pagamento desses valores, evitando as greves das duas categorias. No entanto, os dois sindicatos já articulam novas mobilizações por outras pautas e mantém indicativo de greve para o mês de agosto, caso a gestão não pague o salário até o 5º dia útil do mês. Na próxima semana nós vamos manter mobilização a partir do dia 15 na Câmara Municipal pelo cofinanciamento, pela parcela única do cofinanciamento e o PQAVS, que é uma dívida ainda da gestão municipal com as categorias ACS e ACE e os demais profissionais de saúde que vêm passando por essas questões aqui em Campina Grande. Como teve o pagamento, nós não encaminhamos nem sequer a votação e os servidores ficaram já de pronto aviso, de alerta para o próximo mês, porque isso tem se repetido todos os meses. A gente espera que não seja preciso, né, no próximo mês, os servidores passar mais uma vez por essa via cruzes, de ter que ter essa incerteza com relação ao pagamento, porque está diferente de todos os demais servidores das outras secretarias que têm recebido, né, dentro do mês trabalhado. Só os servidores da saúde têm recebido com atraso em relação aos outros. E a gente espera que no próximo mês não seja preciso fazer novamente uma assembleia, ter que aprovar um indicativo de greve, ter que fazer uma greve para poder os servidores receberem os seus salários. E agora a área policial, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, realizou no início da tarde de hoje, no bairro do José Pinheiro, uma prisão por tráfico de drogas. Um vasto material foi apreendido. Daniela Pimentel tem os detalhes. A apreensão de drogas realizada no início da tarde pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes aconteceu no bairro do José Pinheiro. A gente conversa agora com o delegado Afrânio Brito para dar mais detalhes para a gente, que além da apreensão das drogas, também foi feita a prisão de um indivíduo. A gente conversa agora com o delegado que fala detalhes para a gente. Como é que vocês chegaram a esse cidadão? Há alguns dias a gente vem recebendo informações que numa rua conhecida como Rua da Baixinha, ali no José Pinheiro, perto do hospital Dr. Edgley, estava tendo um tráfico muito intenso. Não é foco da delegacia boca de fumo, que a gente chama de boca de fumo, mas como estava uma coisa muito intensa, a gente passou a fazer campanas e investigar. E hoje, durante a manhã, ficou bem claro que era um ponto de vendas. E o mais engraçado dessa ocorrência foi que via-se a entrada e a saída, a compra, as pessoas chegavam na porta e compravam. E a gente chegou e bateu na porta, antes de avisar que era a polícia, ele abriu uma portinha para oferecer, porque eu acho que ele tinha certeza que era cliente, tanto é que ele estava cheio de droga em cima da mesa, muita maconha, muita cocaína. E aí a gente deu a voz de prisão, adentrou a casa, encontrou uns 5 quilos, uns 5 tabletes de maconha, muito crack fracionado, alguns pinos de maconha, alguns pinos de cocaína. E ele disse que ali vendia em média R$5.000 por dia. Ele foi super tranquilo, ele disse, eu tomo conta que não é meu, mas eu tomo conta há 6 meses e vende em média R$5.000 por dia. E esse homem que foi preso, ele nunca passou pela polícia? Diz ele que não, a gente ainda não achamos nenhuma anotação contra ele, não. A gente agradece as informações. Daniela Pimentel para o Borborema Notícias. E teve a apreensão também feita pela Rotan, dessa vez no bairro Pedregal. Um homem também foi preso durante a ação. Os policiais apreenderam cocaína, maconha, crack, dinheiro, balanças de precisão, uma pistola, um revólver e munições. A polícia prendeu um suspeito de 20 anos de idade que já é reincidente. A Polícia Militar, através do Rotan, continua com essas ações extremamente importantes na cidade de Campina Grande, quando ontem foi preso novamente o indivíduo, já reincidente por tráfico de drogas, foi preso novamente com drogas, 2 armas de fogo
além de balanças de precisão, dinheiro em espécie, então conduzido para os procedimentos legais. O que ele falou em relação à abordagem, até porque já era reincidente, houve alguma reação, alguma situação? Não, ele não esboçou reação, mas com ele foram apreendidas 2 armas de fogo, uma pistola 9mm e um revólver calibre 38, além de mais de 1 quilo de substância semelhante à cocaína, fora maconha e crack. Um homem foi preso pela Polícia Civil suspeito de abusar sexualmente do próprio filho de apenas 11 anos de idade. O delegado Rafael Pedrosa falou sobre o caso. Hoje pela manhã, em Pocinhos, no Agreste, numa ação da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Infância e Juventude, ele foi preso. O crime teria ocorrido em Campina Grande. Além disso, a vítima teria sido agredida fisicamente, conforme a polícia. O delegado Rafael Pedrosa comandou a equipe. Tudo se iniciou através de uma denúncia realizada pela genitora da criança. Ela compareceu à central de polícia para relatar os fatos. A partir dessa denúncia, nós iniciamos a nossa investigação, chamamos a criança para realizar o depoimento especial, por equipe especializada aqui na nossa própria delegacia. Nesse depoimento, a criança revelou os abusos praticados pelo pai, né? Os abusos foram confirmados através de outros depoimentos e, a partir disso, nós representamos pela prisão preventiva nesse final de semana, que foi deferida pelo juiz plantonista. Essa criança, esse caso ocorreu agora no mês de maio e essa criança estava com o pai, com a mãe, como é? Na verdade, os pais estão separados, a criança morava com sua genitora e o caso aconteceu em uma das visitas que a criança foi fazer ao seu pai, né? Depois disso, começou a própria mãe a perceber que a criança estava com distúrbios de sono, tendo pesadelos, né? Então, houve, de fato, todo um abalo psicológico decorrente dessa situação. Os primos do suspeito falaram sobre o caso, contestando a denúncia. Pelo tempo que ele passou sem ver a criança, sem ter um contato, porque ela sumiu, até da escola ele sumiu, na verdade. Que ele procurou a escola também, ele não estava indo. Aí eu, algumas vezes, como eu passo lá na rua, lá onde essa ex dele tem uma sogra lá, minha mãe mora perto, é sempre minha passagem. Eu sempre via um menino por lá, que minha loja era lá. Aí eu falava para ele, vez quando tá certo, mas só que, no entanto, que ele, no tempo que ele passou sem ver ele pediu para mim avisar ele, quando eu visse o menino, que ele poderia dar um pulinho e falar com o menino e ver o que está acontecendo, porque ele não tinha contato com a mãe e o menino não tem celular. Quer dizer, ele não tinha contato com ninguém da família sabia nada, ninguém sabia do paradeiro de ninguém. Ele é inocente, gente, ele é inocente, ele não se passou, ele não fez isso com o filho dele. Eu tenho certeza absoluta, como ele não fez, pelo homem e o caráter que ele é. Essa denúncia que fizeram foi para destruir a vida dele, mas a gente vai provar a inocência dele, porque ele não fez. Agora, uma informação importante sobre uma mudança no calendário de vacinação infantil. Desde o dia 1º de julho de 2025, a vacina de reforço contra a meningite aplicada aos 12 meses de idade foi substituída. Jonatas Venâncio traz mais informações. Para explicar melhor como é que vai funcionar daqui para frente o esquema vacinal e outros detalhes também, aqui ao meu lado está a Samira Luna, que é coordenadora do setor de imunização aqui de Campina Grande. Primeiramente, Samira, explicar como é que funciona essa mudança, por que ela veio, por que ela é necessária e como é que vai funcionar essa mudança daqui para frente. Essa mudança ela traz vários benefícios para a criança, pois é uma ampliação na proteção. A criança que antes recebia 3 doses da vacina meningocócica C, passando a receber a dose de reforço com a vacina meningocócica ACWY, ela tem um aumento na proteção dos sorotipos através da vacinação. Então, aquela criança que antes só tinha proteção para doenças meningocócicas do tipo C, ela agora passa a ter proteção ampliada através da vacinação, sendo protegida de doenças meningocócicas de 4 sorotipos, o tipo A, o C, o W e o Y. E como é que vai funcionar, então, aí o intervalo de tempo de uma dose para outra para as pessoas que precisam tomar? O esquema vacinal de rotina vai ficar da seguinte maneira: a primeira dose vai ser com a vacina meningocócica C e a segunda dose com a vacina meningocócica C. A dose de reforço que é dada a partir dos 12 meses de idade vai ser com a meningocócica ACWY. Aquelas crianças que recebiam 3 doses de C, passam a receber agora 2 doses de C mais uma dose de ACWY. Lembrando que aquelas crianças que não foram vacinadas
com a dose de reforço entre 12 meses e tem até 4 anos de idade, elas podem receber uma dose única com a vacina meningocócica ACWY. E agora, futebol, nem a nova iluminação do estádio Amigão ajudou o 13. O Galo acabou perdendo em casa e está na lanterna do grupo A3 da Série D. O show de luzes foi o pontapé inicial para a inauguração dos novos refletores do estádio Amigão. Com um investimento de R$2,5 milhões, tanto Campina Grande quanto João Pessoa, com o estádio Almeidão, receberam luzes de LED, que trazem mais tecnologia e qualidade de iluminação para os palcos esportivos. Eu acho que essa é uma espera de muitos anos para que os estádios da Paraíba tivessem uma iluminação digna, uma iluminação que pudesse permitir transmissões da melhor qualidade possível. E tivemos a oportunidade agora de inaugurar aqui no Amigão essa iluminação, que é uma iluminação extraordinária. Para quem estava presente, o clima era de festa pelo momento histórico na cidade. Mas a festa ficou só por aí mesmo. Quando a bola rolou, foi o Horizonte quem chegou primeiro. Leozinho deixou a marcação na saudade, foi para cima e bateu cruzado para a defesa de Igor Rayan. Pelo lado alvinegro, erros em jogadas combinadas. Tanta luz ligada parece ter apagado a defesa do 13. Marcelo Souza vacilou e Claudivan roubou a bola. Ele driblou Rayan e Vanderlan inaugurou o placar no Amigão. 1-0 Horizonte. Rodrigo Gaia bateu firme e Frank foi buscar mais uma vez. Na volta para o segundo tempo, Di Matia e seus comandados precisavam de uma outra postura se quisessem virar o jogo. Nesse lance, Cezinha virou o jogo e a ajeitada para Rodrigo Gaia não surtiu efeito. Fraco demais. Juninho pegou do meio da rua e Frank quase entregou a paçoca para o 13. Como consequência, o Horizonte fez mais um. Cleiton cobrou falta de longe e Igor Rayan aceitou. Mais uma falha individual que puniu o 13 na partida. 2-0 Horizonte. Esse chute de Cezinha foi a cartada final do Galo na partida. As chances de classificação na Série D ficaram ainda mais remotas depois da derrota. 13-0, Horizonte 2. E ainda falando de futebol, Evaristo Pisa está de volta ao Belo. O Botafogo comunicou na tarde dessa terça-feira o retorno do técnico já bastante conhecido pela torcida e que tem na bagagem campanhas como o vice-campeonato da Copa do Nordeste e o título de campeão paraibano de 2019. Na temporada passada, quando esteve à frente do Alvinegro da Estrela Vermelha, o aproveitamento foi de 59,72% no período de 24 jogos. Agora, Evaristo tem a difícil missão de acabar com a má fase do Belo na Série C, onde o Alvinegro soma apenas 10 pontos em 11 jogos e ocupa a 17ª colocação na competição. A seguir, um ano sem Bilio de Campina, documentário revela legado deixado pelo artista, o maior carrego do Brasil. Não sai daí. Hoje completa um ano da morte do nosso eterno Bilio de Campina, um artista que carregou a essência do forró tradicional, levando sua arte e seu amor pela cidade em todos os cantos que visitava. Nesse dia, vamos celebrar o legado e a sua obra. Há um ano, Campina Grande se despedia de um de seus maiores símbolos culturais, Bilio de Campina, ou como ele próprio se intitulava, o maior carrego do Nordeste. Tem Erasmo de Roterdã, tem Jesus de Nazaré, tem Hipócrita de Cós. Por que não Bilio de Campina, rapaz? Mas Bilio de Campina não partiu por completo. Ficou a voz firme, a resposta pronta, os causos que ele contava e, acima de tudo, a história que ele construiu com irreverência e identidade, como lembra o historiador Cícero Agra. Bilio tem uma história muito forte com Campina Grande, né? Não só por adotar o nome na cidade, coisa que hoje a cidade nem sempre adota Bilio, mas Bilio adotou a cidade há muito tempo.
Então, o Bilil, que foi mecânico, né, teve oficinas de carro aqui, teve uma passagem no direito, trabalhou no Fórum Afonso Campos e depois enveredou pelo ramo, né, da boemia e da música, se tornando esse fenômeno que é reconhecido nacionalmente, até internacionalmente. Quantas vezes Bilil não foi em eventos fora do país, mas ainda muito esquecido, principalmente pelas novas gerações que não conhecem o legado ainda de Bilil. Na música do Bilil a gente tem vários ritmos brasileiros, né? Bilil, que foi nome, inclusive, de um evento que Campina teve durante muitos anos, que era a própria Micarande, né? Então, Bilil, ele sai do forró, ele transita pelo coco, pela embolada, né? Pela cantoria, pela prosa, pela poesia, né? O Bilil tem uma música, né, premiadíssima em concursos e tal, com outros intérpretes, que é o Coco do Cão, que é uma música de praticamente 2, 3 minutos, toda declamada na letra C. Ou seja, só o embolador de coco, como Bilil, que aprendeu na prática, aprendeu no dia a dia, aprendeu na boa malandragem, sabe fazer. Formado em Direito pelo EPB, Bilil trocou a advocacia pelo forró tradicional e era um defensor do forró raiz. Convidei, para com mate, bacana pra cantar, chata da Paraíba, ela vem com uma dança diferente, pulava que só uma... Por tudo o que foi e fez pela cultura, a obra do artista agora deu nome a um edital de incentivo a produções culturais e foi reconhecido como Patrimônio Cultural da Paraíba. Um dos locais que era certo encontrar Bilil era o centro da cidade. Era aí onde ele respirava Campina. Mesmo na ausência dele, também a gente batia um bate-papo sobre ele, né? Porque ele é pioneiro, né? Na música e na fanfarra, como se diz, né? Ele é um folclore aqui para Campina Grande, né? Aqui onde Bilil se sentou tantas vezes para contar histórias, conversar com os amigos ou simplesmente observar a cidade, a presença dele ainda ecoa. Porque tem gente que vira saudade, mas tem gente que vira memória viva. Aqui era o local preferido por Bilil e a trupe dele. Diariamente a gente se encontrava, queria conversar com ele, as asneiras, como ele chamava, né? As brincadeiras. Ele era irreverente. Bilil era uma pessoa um cidadão inteligente, um excelente artista e que ele convivia com a gente e até fazia com que a gente passasse a gostar mais da maneira como ele vivia e retratava a vida dele, né? Autêntico, Bilil foi homenageado com uma videobiografia gravada pouco antes de morrer. A produção, em 5 episódios, foi fruto de anos de pesquisa. Chamo nem, porque nem é caturité, nem é buqueirão, nem é queimada, nem é nem. O velho Bilil de Campinas nasceu por aqui no 1º de março de 49. Com quem estás sempre a sonhar, porque o teu canto é... Oi de casa. Hoje sentimos sua ausência, Bilil, nos palcos, na sua genialidade, nas suas composições. Mas temos a certeza que você cumpriu o seu legado, né, nessa defesa autêntica que você sempre levantou em prol da nossa tradição. Durante as gravações e finalização do projeto, a emoção foi quem ditou o tom. Muita gente não sabe, mas o Bilil tem músicas lindíssimas compostas por ele e que não era publicizada, né? Ele tinha mais essa pegada assim do Jackson do pandeiro. E aí a gente fez questão de trazer isso, inclusive tem músicas autorais dele durante o projeto, né? Durante o documentário. E a gente fez questão de conseguir manter essa obra dele para as futuras gerações. Bilil morreu, mas como ele mesmo dizia, ainda vive depois de morto. Vou pelo mapa da mina, navegando em barca vela, sem ter medo da procela numa letal disparada. A morte está enganada. Eu vou viver depois dela. Por favor, abra a gaiola. O Borborema Notícias de hoje vai ficando por aqui com essa homenagem mais do que especial ao maior carrego do Brasil, Bilil de Campina. A todos vocês, uma ótima noite. Você fica agora com o SBT Brasil. Tchau, tchau.